Mas eu sou a Maria Valente, sou nutricionista e gosto muito dessa parte da nutrição, me encanta, até porque a nutrição é a base da nossa saúde, a base da nossa qualidade de vida, e é isso que nós precisamos todos os dias. A gente tem uma situação bem interessante, e é o que eu quero exatamente falar com vocês sobre esses complementos nutricionais, o grande diferencial dos nossos produtos. Por quê? Vitaminas minerais são vitaminas aqui e ali, em todos os locais. Porém, uma tecnologia faz toda a diferença com relação ao nível de absorção, ao nível de aproveitamento, e dentro da nutrição a gente fala de melhor biodisponibilidade, ok? Então, nós temos aqui a tecnologia micelização, é onde consiste no fracionamento desses nutrientes em partículas bem menores, em peso molecular bem menor, que ao chegar ao nosso sistema, ao misturar, eles são produtos que na maioria das vezes vêm em pó, a gente mistura e a molécula de água engloba esse nutriente. Esse é o processo. Então, nós temos a tecnologia da micelização, que é aplicada às vitaminas lipossolúveis, né, que são vitamina A, vitamina D, E e K, e temos o fracionamento, que é a micronização, que é aplicado nas vitaminas hidrossolúveis, ok? E além da micelização, o OmniLife está sempre superando, agora a gente já tem o Supreme, que é um nível de aproveitamento ainda mais rápido, ok? Eu sou nutricionista, como comentei, sou ortomolecular, a gente entra muito nessa questão aí da fisiologia, e também já escrevi alguns livros que, inclusive, estão aí com vocês, A Vida por um Fio, A Dura Arte de Vivermos, Ameaçados pela Boca, é uma ameaça, vocês acabaram de ver esse vídeo, tá? E Os Sabores da Saúde. E dos Sabores da Saúde, a gente tem, inclusive, um capítulo falando sobre os cuidados que devemos ter e como a nutrição pode ajudar a diminuir os casos de depressão. Alguns fatores super importantes para que a gente possa cuidar melhor da nossa saúde, e eu falo que se a gente tiver esses fatores aqui funcionando bem, em dia, já 80% dos nossos problemas, das complicações na saúde já seriam resolvidos aí. Como, por exemplo, beber água o suficiente para manter o corpo bem hidratado. Às vezes, uma célula desidratada, gente, compromete seu funcionamento e compromete todo o teu organismo, todo o funcionamento, toda a fisiologia, ok? Ingerir alimentos saudáveis. Quando a gente fala em ingerir alimentos saudáveis, vegetais, cereais integrais, oleaginosos e assim por diante, quando a gente fala de vegetais, gente, nós estamos falando de alimentos vivos, de alimentos, alguns deles aí você pode comer cru, outros refogados e assim por diante. E quando a gente fala de um alimento cru, a gente está falando de um alimento vivo, de um alimento rico em enzimas. E quando eu falo, e nesse ponto eu gostaria de atentar, porque hoje a gente tem uma cultura, muitas pessoas aí com a cultura do fast food, eu vou comer isso porque é muito rápido. Gente, uma sugestão para a saúde sua, da sua família e da população. Vamos descascar mais e desembalar menos. Quando nós descascamos, nós estamos descascando um alimento saudável, um alimento in natura. Quando você desembala, já é um alimento processado. E cada processo que se passa, você tem perdas nutricionais aí. Então, é muito importante. Quem viu o vídeo fala muito bem sobre isso. Então, vamos cuidar. A gente não sabe o tempo que ficou um alimento, o quanto de substâncias que existem nos alimentos embalados, nos alimentos processados e assim por diante. Então, precisamos cuidar de tudo isso e buscar mais o que nós temos na natureza, ok? Digestão precisa acontecer bem. Para uma digestão acontecer bem, pontos importantes: evitar tomar líquidos junto às refeições, evitar misturas. A gente fala muito das frutas e tudo, mas fruta não deve ser ingerida junto com um arroz, um feijão, uma carne e assim por diante. Então, frutas devem ser ingeridas nos intervalos, fora da refeição, ok? Assim como a água, e naturalmente você terá uma digestão melhor, ok? Intestino precisa funcionar bem. Se o intestino não funciona, compromete toda a saúde, inclusive cerebral. Você intoxica, você sobrecarrega o teu corpo, você sobrecarrega a corrente sanguínea com toxinas, com sujeiras, porque todo o processo, quando você ingere o alimento, ele vai passar por todo um processo do trato gastrointestinal, e após tudo isso ser absorvido esses nutrientes, você precisa eliminar. Quando essa eliminação não acontece, o organismo ele não para de trabalhar, e ele segue absorvendo ali, só que já não são mais os nutrientes.
já são as toxinas, e vão para a nossa corrente sanguínea, comprometendo toda a nossa microcirculação, e principalmente a periférica, que são as extremidades do corpo. Então, às vezes, você reclama que os dedos, as pontas dos dedos estão dormentes, às vezes você reclama de uma dor de cabeça, de uma memória que está ruim, de um estresse, de uma enxaqueca, de uma dificuldade de concentração, e às vezes esses nutrientes que deveriam estar chegando não estão. Então, por isso que a gente fala que nós temos os alimentos, a água, os complementos ao nosso favor. Então, eles precisam chegar. Então, nós temos que nutrir e oxigenar esse cérebro para a gente ter um melhor funcionamento. Ok? Outra situação, dormir bem. Gente, dormir é tudo, é um alimento. É o momento que você descansa, é o momento que você se desliga. E essa máquina precisa descansar também. Então, dormir é fundamental. E eu vou falar de alguns produtos que vão ajudar na melhor qualidade do sono, como comportamentos que você precisa ter para ter um sono melhor. Então, tudo isso é importante no nosso dia a dia, para que nós tenhamos qualidade de vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu fiz isso a vida inteira, já estou agora com 70 anos, não adianta mais não. Nunca é tarde para mudar hábitos, nunca é tarde para começar. É sempre o momento, ok? É claro que se tivesse começado antes, ótimo. Não comecei antes, vou começar agora, vai usufruir dos benefícios da agora para frente, ok? Acontecendo tudo isso, naturalmente, você terá aí uma imunidade em alta. E um corpo com a imunidade em alta, um corpo imunizado, um corpo com uma defesa boa, é um corpo que se defende das complicações aí, bactérias, vírus, fungos e assim por diante. E quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando de um sangue alcalino, que é onde deixa você saudável. Uma pessoa com sangue alcalino é um sangue limpo. Então, ele não é vulnerável a bactéria, vírus e fungos. Eu até comparo o nível de acidez, um sangue ácido e um sangue alcalino. O que seria um sangue ácido? Um sangue sujo, um sangue cheio de toxinas, aquele intestino que não funcionou bem. E isso, vamos imaginar uma cozinha cheia de louças na pia, a lixeira cheia de lixo. É vulnerável? O que vai aparecer ali com esse lixo exposto ali? Mosquitos, moscas, baratas, ratos e assim vai. Da mesma forma é o nosso corpo quando está sujo, bactérias, vírus, fungos e assim por diante. É claro que nós temos bactérias benéficas, nossa flora intestinal, o nosso intestino produz bactérias que geram benefícios a nós, mas também temos as patogênicas, aquelas bactérias não saudáveis para nós. Então, vamos imaginar que esse corpo está sujo, vai ser vulnerável a toxinas, vai ser vulnerável a vírus, bactérias, cheio de toxinas, é vulnerável a vírus, bactérias, fungos e assim por diante. Quando você limpa, faz a faxina dessa cozinha, barata some, mosquito some. Quando você faz a faxina do teu organismo, você gera um ambiente alcalino, um ambiente limpo, um ambiente saudável. E aí é a promoção da tua saúde. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. Nutrição. Algo, gente, que é assim, desde que você está no ventre da sua mãe. Muitas vezes, muitas pessoas perguntam assim, mas eu preciso tomar complemento sempre? Por que precisa? E eu vou explicar essa razão. Nós temos alimentos, perfeito. Moramos no Brasil, um país tropical, um país rico. É nessa terra tudo que se planta dá, ok? Tudo que se planta cresce, floresce, frutifica e assim por diante. Porém, nós temos um solo esgotado em nutrientes. E tudo que é cultivado ali, ele vem com menor teor nutricional. E a consequência disso é o ser humano cada dia mais doente. Ok? Então, quando eu falo, às vezes a gente fala alimentação e nutrição, a pessoa fala, é a mesma coisa. Há algumas diferenças, claro. Quando você fala em se alimentar, imagina que você está com fome, e lembrem-se, da mesma forma que o estômago passa fome, as nossas células também passam fome. E é isso que nós precisamos cuidar. O que eu quero falar com isso? Quando você se alimenta, o hábito de você comer é uma forma de abastecer, de preencher o estômago, de saciar a fome, popularmente dizendo, matar a fome do estômago. Sabe? É um ato voluntário. Você vai comer um alimento que vai te matar a fome ali. Ok? A nutrição, ela já vai mais além. Esse alimento que você ingeriu, ele já tem a situação da composição desse alimento, as necessidades nutricionais que o teu corpo precisa. Então, a nutrição, ela é um conjunto. Tem o processo da digestão, você vai ingerir, digerir, absorver, utilizar e eliminar. Por isso que eu falo, da mesma forma que entra bem, tem que sair
bem, então o intestino precisa funcionar. Então, essa situação, então, vai mais além, já é uma parte científica, uma parte que você tem aí de nutrientes que vão chegar até as suas células para exercer a função adequada que ela veio para cumprir, ok? Então, é muito importante a gente atender a isso. E além da nutrição, desses alimentos saudáveis que venho comentando, é claro que, como o solo é esgotado em nutrientes, é onde vem a nossa necessidade por complementar. E aí é onde entram os complementos nutricionais. E imagina complementos nutricionais de alta qualidade como nós temos em OmniLife. Complementos esses que você tem um nível de absorção através da água. A água é o alimento de mais rápida absorção. E essa molécula de água engloba esses nutrientes e naturalmente chegam às nossas células de forma rápida e eficiente. Então, isso é muito importante que todos nós começamos a trabalhar, ok? Beleza? Vamos ver esse vídeo para vocês verem a importância do limpeza corpo. intestinal. Quantas pessoas sofrem por não funcionar o intestino adequadamente? Isso é vital. Vamos acompanhar esse vídeo. Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado. Porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos, causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por 6 meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasita no seu intestino? Se você não acredita, leia o livro da autora Eloisa Gittelman. Você sabia que uma pessoa comum tem de 1 a 10 quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química. Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de 2.000 aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais. Organizações internacionais com atuação na área ambiental revelaram em 1990 que as indústrias do nosso país despejaram mais de 2 bilhões 498 milhões de litros de gases químicos. E em 1995 esse volume aumentou para 428 bilhões de litros de gases químicos. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo. Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco, estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. Imaginem isso. Quantas pessoas por aí assim? Quantas pessoas com problemas sérios de saúde? O que eu falo que acontecem hoje? Quando você vai, de repente, procura um profissional, pergunta como você está e segue daqui para frente. Só que não pergunta como você está, investiga o que você fez antes.
Porque tudo o que acontece aqui hoje, se tem uma dor de cabeça, se tem um enjoo no estômago, uma gordura no fígado, daqui para frente, ok, vamos cuidar. Mas nós precisamos fazer uma reeducação e mudar esses hábitos, senão você vai manter-se na mesma. Você melhora um pouquinho e retorna tudo. Então, a gente precisa, de fato, cuidar desse melhor estilo de vida, de melhores hábitos, de dormir melhor, como eu comentei no início, fazer o intestino funcionar bem, ficar bem hidratado, dormir bem, enfim, são todos esses fatores que precisam. E lembrem, fibra não era nem para a gente precisar complementar, porque nós temos um país rico em frutas, verduras, legumes, vegetais em geral, que são ricos são fontes principais de vitaminas, minerais e principalmente fibras. Só que as pessoas ingerem em quantidades pequenas. As pessoas não ingerem a metade do que se precisa. Só para vocês terem ideia, nós precisamos de aproximadamente aí 25 a 30 gramas de fibra. Se a gente analisa em pacientes que chegam no consultório, não consomem a metade. Então, por isso, muitos problemas de saúde. Então, comecem por aqui. Tem que desintoxicar. Se você faz de 3 dias, já vai te ajudar. Se você faz de 7 dias, já vai ajudar. Mas desintoxicação precisa ser feita todos os dias, porque todos os dias nos intoxicamos. E a fibra, o papel importante dela não é só para funcionar o intestino. A fibra vai ajudar no melhor controle de uma glicose, no caso dos diabéticos. Por quê? A fibra tem um papel interessante de aglutinar uma molécula de carboidrato, uma molécula de açúcar, aglutinar uma molécula de gordura. E tudo isso faz com que o corpo absorva o que precisa e o excesso seja eliminado por vias naturais. Isso é muito interessante. Então, sempre que você tiver aí uma pessoa diabética, uma pessoa com uma complicação, hipertriglicerídeos, colesterol elevado, enfim, precisa controlar. Lembrando que tudo que você come em excesso de massas serão transformados aí. Então, é importante estar cuidando também. Às vezes a pessoa ela acha que açúcar é só o doce que ela comeu ali, sabor doce. O macarrão, o pão, carboidrato de uma forma geral. Principalmente quando esse carboidrato nem integral ele é. Quando ele não é integral, por que ele é mais prejudicial? Porque ele já não tem a fibra ali para diminuir o nível de aproveitamento, ok? Então, muito importante, tomar fibra e muita água, gente, tá? Além da água que você já está ingerindo a fibra, aumente essa quantidade. Rico em inulina, rico em nutrientes importantes, como, por exemplo, aí, ajuda a equilibrar o intestino, ajuda a melhorar os movimentos peristálticos, que é para melhorar exatamente o trânsito intestinal e que a eliminação aconteça de uma forma saudável, ok? Então, é vital que usem os produtos. A UE é um produto super importante para desinflamar o organismo. Quando a gente fala desinflamar, gente, todos nós estamos com o corpo inflamado. Se você se estressa, você inflama. Se você ingere carboidrato em excesso, você está inflamando esse corpo. Se você está comendo alimentos que acidificam o teu pH, que deixa o teu sangue ácido, está inflamado esse corpo. Então, é muito importante atentar a tudo isso. Evite, vocês viram no vídeo, refrigerantes, bolachinhas recheadas, quantas coisas ali, quantos alimentos prontos, instantâneos, que você precisa tirar da sua casa. Você precisa, alguns alimentos nem devem estar na tua despensa, não devem estar na tua geladeira, como, por exemplo, margarina, sorvete, pipoca de micro-ondas, nesse miojo. Gente, quantos alimentos precisam ser evitados, precisam ser tirados? Açúcares, farinhas refinadas. Isso é importante que não estejam na sua casa. Cuide da tua família, cuide da tua saúde e da tua família também. E esse produto, ele ajuda de uma forma muito importante a fazer essa desintoxicação, equilibrar esse pH, tirar de um ambiente ácido, levando para um ambiente alcalino. Pessoal, um ambiente alcalino, uma célula cancerígena não sobrevive. Você diminui riscos de doenças autoimunes, você diminui riscos de inflamação, de um ácido úrico, de gota, artrite, artrose, inflamações de uma forma geral. Então, é super importante fazer com que esse corpo fique desintoxicado. A origem das doenças é intoxicação. E é isso que nós precisamos cuidar, ok? Então, a UE desintoxica, desinflama, vai ajudar na tua qualidade de vida. Quantas pessoas reclamam aí de, às vezes, úlceras, feridas que não cicatrizam? Quantas pessoas reclamam de desconfortos estomacais? Quantas pessoas com uma pele ruim, você começa a desintoxicar? Nós vamos falar muito sobre flora intestinal, sobre microbiota, e o AUE, gente, ajuda de uma forma muito importante a restaurar essa flora, equilibrar essa microbiota, e você ter melhor aproveitamento e multiplicação das bactérias saudáveis e diminuir essas bactérias patogênicas que estão aí,
ok? Então, é fundamental que a gente comece a cuidar. Magnus, energia. Às vezes a pessoa fala, por que eu preciso de Magnus? Porque você precisa ter energia. As nossas células precisam ter energia. E lembrem, nosso produto não é um medicamento, é um complemento nutricional, que veio exatamente para colocar teu corpo em equilíbrio e diminuir os riscos de você adoecer. E o Magnus, de uma forma muito importante, no alívio das dores, te dar energia, te dar disposição e ajudar nesse equilíbrio de uma forma geral. Principalmente aos atletas aí, combinar o Magnus com a Actua, e essa parte da combinação e dos produtos eu vou passar, porque eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da depressão esse mês, para vocês. Então, aqui nós temos todas essas combinações, eu sei que muitos aí já conhecem o meu livro, A Vida por um Fio, é onde a gente fala dessas combinações que são importantes para você fazer e ter um resultado melhor, ok? Então, gente, Quênia, e aí a hora que eu quero atentar a isso. Se você combina Magnus com Quênia, nós temos muitos resultados importantes com relação ao estresse, depressão, complicações que agridem o nosso corpo. Lembra quando eu falei da nossa necessidade por complementar? Complementos nutricionais, gente, uma pelo solo esgotado em nutrição, e a outra razão que nos leva a precisar de complementos nutricionais é o estresse elevado. E aí nós vamos ver mais à frente, falando um pouquinho de cortisol, de estresse, que detona o teu sistema, detona os nossos neurônios, diminui a função e compromete todo o nosso desenvolvimento. E é isso que a gente quer tentar. E o Quênia, uma rica combinação de nutrientes que ajuda a melhor nutrição, a melhor oxigenação cerebral. Quando a gente fala de cérebro, o que vocês imaginam? Memória comprometida, dificuldade de concentração, Alzheimer, Parkinson, depressão. E muitas das vezes as pessoas acham que depressão é somente um fator emocional. E eu digo a vocês, a carência nutricional, a carência de vários dos nutrientes nos deixam vulnerável à depressão. E a gente vai estar vendo isso logo à frente aqui, quando a gente já entrar exatamente no tema, ok? Eu vou estar passando rápido aqui sobre os produtos, mas lembrem-se, principalmente quem tem esse livro, Sabores da Saúde, a partir da página 78, é onde tem mais informações baseado claro que você não vai ver aqui o nome Quênia, você vai ver nutrição cerebral, porque eu não estou me referindo à Quênia, e sim a todos os nutrientes que existem aí e os benefícios que ele gera no nosso organismo, ok? Então, é fundamental. Combinação Magnus com Quênia. Estar bem, um Omni Plus, vital para ajudar o nosso corpo a trabalhar melhor e prevenir principalmente a depressão, que é um tema que a gente vai abordar bem hoje, ok? Estar bem, como já comentei, super importante para ajudar no equilíbrio. Quando você está feliz, você produz substâncias super importantes para cuidar de todo o nosso sistema. Quando você está triste, você termina produzindo substâncias. Eu falo que você produz substâncias tóxicas. E aí é onde a gente fala de um estresse oxidativo. Nós temos o estresse emocional, o estresse muscular e o estresse oxidativo. E é exatamente o que os nossos produtos nos ajudam, principalmente o Estar Bem, por trabalhar tanto a questão emocional, quanto a parte muscular, porque trabalha relaxamento, é um produto muito usado por fisiculturistas, que requer muito do corpo, atividade muito intensa, é super importante que você use, além de trabalhar toda a parte de desintoxicação, antioxidante, e ajudar a diminuir também esse estresse oxidativo. Para aquelas pessoas que não dormem bem, às vezes pessoas com dificuldades para dormir, gente, só o fato de não dormir bem já compromete a tua saúde. Então, é vital que você comece a cuidar melhor. Vamos produzir neurotransmissores e não deixar o cortisol tomar de conta e detonar o nosso corpo, ok? Detonar as nossas células, principalmente nosso sistema nervoso central e assim por diante, ok? Actua, vital produto. Gente, eu falo que a gente precisa de energia para estar acordado, para falar, para trabalhar, para tudo. Imagina, até para dormir nós precisamos de energia, mas as nossas células também precisam ter energia. Quanto mais energia nossas células têm, melhor vão exercer a sua função. Ok? Então, ajuda muito. Coenzima Q10 nós produzimos, com o passar do tempo, vai diminuindo essa produção. E aí nós precisamos agregar, nós precisamos complementar. E aqui nós temos coenzima Q10, magnésio, super importante, ribose, para te dar energia por um longo período, muito importante aos atletas. E, além disso, essa combinação perfeita ajuda a cuidar de um problema muito silencioso. A gente se preocupa muito com câncer, e tem que preocupar mesmo, porque você tem que cuidar para que não deixar com que ele, não abrir as portas para ele, mas tem outra situação aí, que são os problemas cardiovasculares, quantas pessoas hipertensas, quantas pessoas com problemas respiratórios, quantas pessoas com problemas sérios de saúde, e esse é um produto que ajuda muito no melhor
fortalecimento cardiovascular, ok? Pela sua rica combinação de nutrientes, vital para ajudar o nosso corpo a trabalhar melhor. É uma energia a nível celular, uma energia a nível de ATP. E aí é onde nosso motorzinho da energia, que são as organelas que estão ali dentro das nossas células, um motorzinho chamado mitocôndria. É esse que desperta, é esse que gera energia para nossas células trabalharem e exercerem suas funções adequadas, seja no cérebro, no pulmão, no coração, no rim, no fígado e assim por diante. Todo o nosso organismo trabalha melhor quando essas células estão com energia adequada para exercer as suas funções. E a quitua vital, magnésio, gente, só para vocês terem noção, participa de mais 200 reações metabólicas no nosso organismo. Coenzima Q10 é vital para ajudar, é um produto super importante em todas as situações de rejuvenescimento, e eu falo muito aqui nesse livro, um capítulo sobre o rejuvenescimento, sobre os telômeros, e um dos principais, aminoácidos, nutrientes fundamentais e principalmente o coenzima Q10. Quando a gente fala rejuvenescer, gente, não é só a aparência física, não é só o rosto, não é só a pele do rosto, é o corpo de uma forma geral. Quando você rejuvenesce um coração, um pulmão e tudo, todos eles vão funcionar de forma mais adequada, ok? Shake. Gente, esse é um produto, não pense, não olhe esse produto somente para um controle de peso. Ele é também. Mas esse é um produto super completo. Imagina fibra sem glúten. Imagina um produto que você pode preparar para suprir as suas necessidades. Tem gente que me pergunta, doutora Maria, eu posso substituir o meu café da manhã por shake? Depende. Se você toma o cafezinho preto, um pãozinho, farinha de trigo refinada, colocando ainda margarina para complicar mais ainda, às vezes é um cafezinho com leite, um cafezinho puro. Imagina um produto que você não precisa de leite. Quantas pessoas têm intolerância à lactose? E não é só isso. Quantos nutrientes, quantas substâncias agregadas vem ali que termina te sobrecarregando? Então, gente, esse é um produto super completo. E quando você fala, eu vou substituir esse café da manhã com um cafezinho, um pãozinho com farinha refinada e margarina, e você fala que vai substituir, eu falo que não. Você não está substituindo. De fato, você está tendo um café da manhã equilibrado, balanceado, corrigindo as carências nutricionais e as necessidades que você precisa em uma refeição. De forma bem nutritiva e menos caloria, que é o que todos nós precisamos, ok? Rico em vitaminas, tanto vitamina C, vitamina D, vitamina E, cálcio, zinco. Gente, esse é um produto super completo, selênio, super importante no rejuvenescimento da tireoide, iodo, zinco, magnésio, é um produto super completo. E eu te falo, tome no café da manhã. As pessoas que têm insônia, a gente passa a estar bem, porque as questões hepáticas também comprometem a qualidade do sono, e o shake à noite. Por quê? Muitas pessoas não dormem, não é porque elas têm uma qualidade de sono ruim, é porque elas deixam o estômago cheio, deixam o trato gastrointestinal ali trabalhando, e vão deitar, vão dormir. Quando vão dormir, esse estômago está pesado, essa digestão está acontecendo. E não tem quem tenha qualidade de sono com uma digestão acontecendo. Use o shake, como uma fruta, uma saladinha, e aí isso vai te dar qualidade. Isso vai fazer com que você tenha um sono melhor e diminuir o risco de um AVC, de um infarto, enquanto dorme. Então, é super completo. Usem muito esse produto. Teatino. Gente, teatina é um produto fantástico, diminui a retenção de líquido. Quando a gente fala diminuir a retenção de líquido, gente, não pense só em celulite. Quando retém líquido, você compromete a tua circulação. Você dificulta a circulação dos microcapilares do cérebro, das extremidades do corpo. As extremidades do corpo precisam estarem bem irrigadas e o sangue precisa chegar até lá com os nutrientes. Então, o teatino, ele faz uma desintoxicação. Às vezes você começa a tomar um teatino e você fala, nossa, de um dia para o outro eu perdi 2 quilos. De um dia para o outro, 2 quilos não foi gordura, foi água retida ali. E água retida vai comprometer cérebro, vai comprometer uma pressão arterial, vai comprometer, de uma forma geral, o teu corpo, além de estar acumulando toxina. Água parada, nem no pneuzinho no quintal, imagine dentro das nossas veias e artéria. Então, o teatino, aquelas pessoas compulsivas por doce, gente, quando você é compulsivo por doce, um dos principais fatores, carência de cromo. O cromo é um mineral que ele diminui essa compulsão pelos doces, por isso que são produtos indicados aos diabéticos, porque o diabético tem essa compulsão. Então, teatino, docivita, café, são produtos que vão contribuir com o controle de peso e vão contribuir também com diminuir essa compulsão, desintoxicar, desinflamar esse corpo
e, naturalmente, a degradação de gordura. Quanto menos moléculas, quanto menos células lipídicas, menos inflamação nesse corpo, porque a célula oxida, a célula lipídica, ela oxida. Quando você baixa, quando você equilibra esse teor de gordura, naturalmente você ajuda no processo de desinflamar esse corpo. E o teatino, vital. Dica, rico em, além de cromo, ele tem fenilalanina. O que é fenilalanina? Um aminoácido. Se você toma 40 minutos antes da refeição, pessoas compulsivas por comida, por doce, você vai saciar melhor a fome, diminuir a compulsão, e esse apetite vai ser reduzido de uma forma natural, ok? Não por anfetamina, fepramona, não essas coisas, mas sim por fenilalanina, que tem esse papel super importante. Então, 40 minutos antes das refeições, teatino. 25 minutos antes das refeições, fibra. Dá uma sensação de saciedade, você vai para a mesa com menos fome e, naturalmente, vai comer uma quantidade menor e uma digestão acontecendo bem, você, naturalmente, vai ajudar a corrigir as carências e diminuir o peso, porque você ingeriu menos teor calórico, ok? Beleza? Doce Vita, como já comentei, super interessante para ajudar com relação aos diabéticos. Rico em cromo também, rico em inulina, que vai melhorar esse metabolismo, vai ajudar com relação a essas disfunções metabólicas. E diabetes é uma disfunção. Além de todo ele, além da disfunção metabólica, além do diabetes, o peso. Ok? Então, vai ajudar no metabolismo e vai contribuir também no controle do peso. Café. Quem não gosta de café, né? E quem não gosta de café tem teatino, tem Doce Vita e assim por diante. Então, é rico em cromo, auxilia no metabolismo, tanto de proteína, carboidrato e gordura, assim como Doce Vita, assim como teatino. Além disso, gente, é importante tomar muita água. Todos esses produtos são diuréticos. E, às vezes, você toma só produto e não toma água, e chega num determinado momento que você fala assim, nossa, me deu uma certa tontura, me deu isso, me deu um enjoo no estômago. Lembre-se, tomou o produto para desintoxicar, deu enjoo no estômago, não é que o produto fez mal para você. Ele está desintoxicando. Geralmente, são pessoas com... quando a gente fala de controle de peso, gente, não são só os quilinhos a mais. Quando a gente fala de controle de peso, às vezes você está dentro do seu peso adequado, mas você tem gordura nas veias, nas artérias, nas vísceras, no fígado, por exemplo. Então, a gente precisa também degradar essa gordura. E quando você tem essa sensação, pode ser uma sobrecarga. Aí a gente precisa reforçar mais, ao contrário do que muitos fazem para um produto. Não, aí é que você precisa intensificar para corrigir essas disfunções, ok? Egolife, muito importante nesse momento de calor, meu Deus, até aqui em São Paulo está calor hoje. Imagino aí em Teresina, em Maceió, no Maranhão, no Tocantins. Meu Deus. Então, além de muita água, a Egolife ajuda na hidratação intra e extracelular. E quando você está bem hidratado, você funciona melhor o intestino, funciona melhor o cérebro, você funciona melhor o coração, você tem uma pele melhor, bem hidratada. Lembre-se, todo mundo quer rejuvenescer. Imagina uma uva verde, cheia de água, linda, né? Pele lisinha. Imagina essa mesma uva passa. Toda enrugadinha. O que aconteceu ali? Tirou-se a água, da mesma forma a nossa pele. Quer ter pele bonita? Esteja bem hidratado, ok? Pump, proteína. Gente, Pump, P mais Make, Omni-Osh, Shake, todos esses alimentos têm uma quantidade importante de proteína. E você quer perder peso, quer controlar o peso, principal, proteína. Além desses que eu já comentei, de café, Doce Vita, Shake, proteína precisa ter ali. Porque a proteína vai trabalhar a questão da massa magra, ok? E, naturalmente, eu falo, você quer enrijecer tecido, você quer rejuvenescer de uma forma geral? Carboidrato você não precisa zerar, mas precisa diminuir. Por que eu falo não precisa zerar? Porque ele tem função importante no metabolismo da gordura, da proteína. Só que nós temos que ter em quantidade pequena. Porque excesso de carboidrato, o produto final é glicose e vai inflamar esse corpo. Então, aumente proteína. E aí você vai ter o equilíbrio. Eu falo que o carboidrato é a areia e a proteína é o cimento. Para um rejuvenescimento, para uma restauração, uma regeneração celular, uma regeneração de tecido e fazer essa manutenção. Lembre-se, um tecido bem enrijecido, um tecido firme, você diminui problemas de coluna, dores na coluna, você vai diminuir problemas nas articulações, problemas de uma forma geral. E atividade física, gente, intensifique, porque promove mais ainda essa magra, estimula mais ainda esse corpo a trabalhar, esse metabolismo, e naturalmente você começa a degradar gordura e aumentar massa magra, ok? P mais Make, vital. Eu falo que quando você tem proteína, você eleva outra, gente, quando você eleva nível, quantidade exagerada de carboidrato, o que estimula? A insulina.
Quando você diminui carboidrato e eleva mais proteína, o que você vai estimular? GH. E o GH degrada gordura e promove massa magra. Produto super importante. Lembra quando eu falei da questão da insônia? Estar bem? E P mais MEI, que a gente te dá uma qualidade perfeita no sono. Então, se você tem algum cliente, algum distribuidor da tua equipe te perguntou o que é bom, tudo que a gente comentou com relação à desintoxicação e P mais Make com estar bem, P mais Make com estar bem 30 minutos antes de ir para a cama. Beleza, o sono perfeito. Dormiu bem, você tem o dia seguinte bem-humorado e você restaura o teu corpo, ok? Omniosh, rico em cálcio, rico em magnésio, rico em nutrientes importantes como vitamina D, vitamina K, com um papel incrível. E nesse livro aqui você tem também tudo isso, ok? Eu estou passando um pouquinho porque eu tenho um outro tema que eu quero abordar com vocês para a gente ganhar tempo. E isso aqui você tem muitas informações. Tenho dúvida, tem Nutrivida, tenho dúvida, tem Maria Valente, a gente está aqui para somar com vocês, porque queremos ver todos com muito resultado importante, tanto na saúde, quanto no negócio de uma forma geral que, de repente, você queira desenvolver, ok? Homo, para os homens, super importante para o nosso sistema glandular, assim como o FEM, ok? Super importante para ajudar na melhor qualidade de vida dos homens e das mulheres. Mulheres, fundamental esse produto. Com o passar do tempo, nós vamos diminuindo produção. Nos homens, uma testosterona, na mulher, um estrogênio, e assim por diante. Então, não é que esses produtos tenham isso. Não tem hormônio, atente a isso. Mas nós temos combinações de nutrientes que ajudam nesse equilíbrio do nosso sistema glandular, ok? Principalmente no que se refere à fertilidade, à libido, isso é muito importante para os homens. Deixou o sistema glandular equilibrado, naturalmente vai ter um melhor funcionamento. Pessoas diabéticas, homens diabéticos, têm uma tendência muito grande a baixar zinco, e zinco é precursor de testosterona. E, às vezes, esse homem ele pode ter questões de impotência e tudo. Não quer dizer que todo diabético terá. Se você equilibra, o homem diabético vai seguir normalmente como um outro que não seja, ok? FEM para as mulheres, eu falo que esse é o salva-pátria de nós mulheres. Meu Deus, que bom. Imagina mulheres aí com cólicas, TPM, mulheres com fluxo muito intenso. E uma dica, mulheres com fluxo muito intenso. FEM, combinado ao Omniosh, vitamina K diminui, equilibra esse fluxo, a vitamina D, um Ansemix rico em selênio, e é super importante para ajudar na melhor qualidade, na melhor saúde da mulher, ok? Além de deixar as mulheres mais animadas e os maridos mais felizes. Assim como o Homo vai fazer isso, tá? Deixar as esposas aí mais felizes, ok? Omnimix para complementar a refeição, corrigir as carências nutricionais. A gente tem muitos problemas de doenças carenciais. Eu imagino que vocês já devem ter visto aqui que eu falo muito das doenças carenciais, ok? Principalmente aquela pessoa que chega para você, mas eu não preciso desse produto, eu estou bem. Abre na parte das doenças carenciais. Você não chega no quinto item, a pessoa já está falando, eu preciso desse. Porque todos nós precisamos corrigir essas carências, ok? Omnivil, super importante para desinflamar, para desintoxicar além da visão. E lembrem-se, diabéticos precisa ser acrescentado o Omnivil, porque todo diabético tem uma tendência a complicações da visão. Muito interessante. Outra situação, pessoas com problemas de espondilite anquilosante. A própria medicação termina comprometendo a visão, e é muito importante que se acrescente também, ok? Então, um produto rico em nutrientes para desintoxicar, para desinflamar, além da luteína, zeaxantina e nutrientes importantes aí, que ajuda a diminuir o efeito devastador dos radicais livres, assim como um AUE, assim como um Ansemix, um OmniPlus e assim vai, ok? OmniPlus, produto super completo. Quem participou semana passada do Rompe Rally, Jesus Antarim falou muito sobre os produtos e fala com muita propriedade, até porque foi ele que ajudou a desenvolver desde o início esses produtos junto ao OmniLife, ok? O Ansemix, super importante. Lembra que eu comentei de alguma substância que o corpo produz? Nós produzimos glutationa, que é super importante para a imunidade e para diminuir o efeito devastador dos radicais livres, sobrecarga de uma forma geral, metais pesados. E esse produto não é que ele tenha, mas ele tem uma combinação que estimula o nosso corpo a produzir. E de uma forma muito importante, as questões, principalmente das inflamações, sinusite, rinite e assim por diante, bronquite, OmniPlus, o Ansemix, resposta super positiva. Claro que sempre lembrando que tem que evitar
alimentos que não fazem bem à saúde. Porque você não pode cuidar da saúde e, por outro lado, você ir intoxicando o teu corpo. Então, produtos vão ajudar, produtos vão contribuir, mas você deve ter uma reeducação nutricional, buscar o máximo possível os alimentos mais saudáveis. Como eu falei no início, vamos descascar mais e desembalar menos, ou seja, buscarmos alimentos mais saudáveis. Uso também super importante para a imunidade, principalmente no que se refere às células NK. Células NK são células que vão proteger o nosso organismo e vão ajudar a nos defender das células doentes. Por exemplo, um tumor, uma célula tumorosa. E aí é onde a gente tem uma resposta super positiva, produto com uma combinação que vai ajudar no equilíbrio também de um pH e assim por diante. Então, muito importante se usar. Ah, mas esse produto não é só para quem tem câncer? Não. Todos os nossos produtos são exatamente para prevenir, para não chegar a esse problema, para te deixar menos vulnerável a desenvolver qualquer disfunção, qualquer patologia. Então, nós temos que cuidar antes. E Use é um produto super indicado. Eu falo que o OmniLife já está no Brasil há mais de 10 anos. Nós estamos na empresa desde que iniciou e todo esse tempo com muitos resultados importantes, ok? Ai, mas eu não posso tomar esse produto. Eu sei que você pode, de repente, ter ouvido, às vezes até de um profissional, de um colega nutricionista, de um médico, de algum profissional da saúde. Ah, mas você não pode tomar isso por muito tempo, que vai intoxicar, vai dar uma hipervitaminose. Gente, não. Nossos produtos, você aproveita o que precisa e o excesso você elimina. E eu falo, às vezes a gente até discute com alguns colegas em congresso e tudo, fala, gente, nós não temos pessoas internadas com excesso de nutrientes, mas nós temos muitas pessoas internadas por carências nutricionais. E quando a gente fala carência nutricional, não é só anemia ou osteoporose. Quando a gente fala carência nutricional, gente, um infarto pode ser por carência nutricional, um AVC, depressão, que a gente vai falar bem agora, são por carências nutricionais. Então, a nossa preocupação não pode ser o excesso, e sim a falta. E os nossos produtos vieram preparados para não te sobrecarregar, e sim para corrigir. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, mas eu vou tomar, vai sobrecarregar o meu fígado, vai sobrecarregar o meu rim. Pelo contrário, vai desintoxicar o teu fígado e o teu rim de tudo que você já veio usando anteriormente. Ok? Como muitas pessoas perguntam nas palestras, Celso, você também é nutricionista? Ele fala, não, eu sou marido. Então, o Celso está me ajudando sempre. Eu digitei os livros. Aí, ó, está falando aqui que digitou os livros e tudo, então já vai aprendendo. Mas é isso aí.